Atenção, você é médico, vou lhe mostrar aonde você está perdendo dinheiro. Estou trazendo 4 formas de reduzir sua carga tributária. Eu sou o Albert, contador da J Soluções e sempre estou compartilhando vídeos e soluções aqui no nosso canal. Vamos lá? Muito bem, gente. 4 formas de redução de impostos para médicos. Sempre que estou compartilhando informação aqui no canal da J Soluções, inclusive já compartilhei vídeos sobre regime tributário, lucro presumido, lucro real, planejamento tributário, inclusive vídeos de contabilidade para médicos. E agora eu vou estar trazendo pontos cruciais que são relevantes para a atividade médica. Em primeiro lugar, gente, planejamento tributário. Uma forma muito interessante de você, médico, fazer a sua redução tributária, a sua carga tributária, é você se planejar, é você se antecipar aos fatos futuros, né? Então você pode trabalhar como pessoa física, é muito comum os médicos trabalhar como pessoa física, certo? E aí você vai utilizar a tabela progressiva do imposto de renda, aquela que é de acordo com sua faixa de renda, né? Que pode chegar até 27,5. Inclusive comente aqui se você quer um vídeo específico sobre a tabela progressiva do imposto de renda, comente aqui que eu vou gravar um conteúdo novo. E além disso, gente, a pessoa física, ela pode trabalhar logicamente como funcionário público. É muito comum o médico ter rendimentos de iniciativa privada, ser funcionário do Estado, funcionário federal, funcionário municipal, ter sua clínica particular, trabalhando como autônomo. E aí, se trabalhar como autônomo, utilizar o Carnê-Leão. Todos os custos inerentes àquela operação, o médico autônomo, ele pode sim deduzir através do Carnê-Leão, certo? Mas aí tem uma outra possibilidade que é muito comum, que é isso que a gente está trabalhando aqui com diversos médicos, diversas clínicas no escritório, que eu estou trazendo essa novidade, essa dica, essa forma de você reduzir carga tributária. É a pessoa jurídica, gente. Primeiro fato, fazer a constituição desta empresa, certo? Então a J Soluções faz todo esse processo. Mas além de fazer a constituição, que é o seu registro civil, você vai ter que optar por uma forma de recolhimento de tributo, certo? E aí nós temos formas diversas. Por isso que o planejamento tributário ele é fundamental. Primeira forma, Simples Nacional. Muitas das vezes, de uma maneira geral, é mais comum as pessoas falarem que o Simples Nacional é o mais simples ou é o mais vantajoso. E eu posso falar, isso depende, gente. Você tem que fazer essa análise tributária e nem sempre o Simples Nacional é o mais vantajoso. Pode ser até o mais simples, mas nem sempre te traz a melhor economia tributária. Se você tiver uma atividade médica e fizer sua constituição, você tem que identificar em qual anexo do Simples Nacional a sua atividade se encontra, certo? Então, essa atividade do Simples, a atividade médica em geral, ela é sujeita ao fator R. Mas o que é isso, ó? Fator R. Muito bem, a gente tem que identificar que o fator R, se o custo da sua folha de pagamento for inferior a 28%, você vai aí para o anexo de serviço do anexo 5º, certo? Onde a alíquota inicial é 15,5%, então a carga tributária é maior. Agora, se o teu custo da folha for superior a 28%, você vai para o anexo 3º, que a carga tributária é menor, inicia com 6%. Então faça essa análise. Albert, eu faturei aqui 10 mil, meu custo da folha é 3 mil reais, então dá 30%. Então, nesse caso, você vai cair para o fator R, que vai cair com o anexo 3º do Simples. Agora, se eu não tenho custo de folha, só faturo, você vai para o anexo 5º, tá? Atividade médica, que a carga tributária é maior, 15,5%. Então, às vezes, a gente precisa encontrar aí o fio da meada para encontrar se o anexo 3º ou o anexo 5º dentro do Simples, que seria o melhor para você. De cara aqui, gente, no fator R, você identifica, Albert, eu não tenho custo da folha. O que será, nesse caso, tirar um prolabore, por exemplo, para o médico? Então, também tem que fazer essa análise, porque é fundamental. Então, a primeira dica é essa, fazer esse planejamento tributário, identificar qual é o melhor anexo do Simples para você, caso a sua empresa seja enquadrada no Simples. Mas, como eu disse, será que o Simples Nacional é o mais vantajoso? Nós temos outras opções. Lucro presumido, uma segunda opção que eu estou trazendo aqui para você, certo, gente? O lucro presumido, de uma maneira geral, a carga tributária funcionando da seguinte forma. A alíquota do ISS, certo? De 2% a 5% conforme a legislação do seu município. Ela é uma apuração mensal.
Você tem o PIS e o COFINS também mensal, 0,65 PIS, 3% COFINS. E você tem o imposto de renda e contribuição social trimestral. No lucro presumido, você vai apurar de maneira trimestral. Primeiro trimestre, janeiro, fevereiro, março, fecha a apuração desse trimestre, receita bruta, e aí você vai encontrar a margem de lucro, que é estabelecida na legislação do lucro presumido, atividade médica, consulta médica em geral, 32%. Sobre 32%, você vai aplicar a alíquota de 15% de imposto de renda e 9% de contribuição social. Uma pequena observação: no imposto de renda existe um adicional de 10% sobre o excedente. E o que é esse excedente? O excedente diz o seguinte: se no trimestre você ultrapassar mais de 60 mil de lucro sobre esse excedente, você vai pagar 10%. Por exemplo, minha presunção de lucro foi 80 mil. E nesse caso a legislação estabelece que é 60. Então eu ultrapassei 20 mil. Sobre os 20 mil, você vai pagar também um adicional aqui no IR, somente no IR, um adicional de 10% sobre o excedente. Então tem esta segunda forma de você apurar no lucro presumido. Lembrando que dentro do Simples, gente, é um detalhe importante. ISS, os tributos federais, inclusive o CPP, que é o encargo trabalhista, está incluído numa única guia, numa única DAS. São vários impostos numa única guia. Por isso que o Simples, de uma maneira geral, é mais simples de apurar. Já no lucro presumido, não. Você tem que fazer a apuração de maneira individual e com datas diferentes. O Simples, por exemplo, vence dia 20 do mês subsequente. O ISS depende da legislação do seu município. O PIS/COFINS, por exemplo, vence dia 25 do mês seguinte. Terceira opção tributária, gente, nós temos aqui o lucro real. O ISS, de uma maneira geral, não vai mudar, é de 2% a 5% conforme a legislação do seu município. Você tem o PIS/COFINS da mesma forma, 3,65 PIS/COFINS. E já o imposto de renda e contribuição é sobre o lucro efetivo. Você tem que fechar aqui o balancete, fazer contabilidade da sua instituição médica. Então é importantíssimo, sobre o meu lucro efetivo, apurar o imposto de renda e contribuição através do balancete. Mas aí, gente, vem as dicas de ouro, vem as dicas aqui que eu posso trazer para você. Se você chegar na contabilidade da J Soluções, a gente logicamente vai te trazer essa solução, certo? Primeiro, ISS fixo. Lembra que eu disse que a alíquota do ISS, que é o Imposto de Competência Municipal, pode variar de 2% a 5%? Na maioria dos municípios, por exemplo, Macapá é 5% essa atividade. Então, você vai pagar mensalmente 5% sobre o faturamento. Mas existe a possibilidade para atividades médicas, que são atividades de natureza intelectual, certo? Pode ter, por exemplo, numa clínica lá 10 médicos associados, 20 médicos associados e pagar aqui o ISS fixo. O que é isso? A atividade médica pagará uma taxa fixa anual conforme a legislação do seu município. Em vez de pagar um percentual sobre o faturamento, pagará uma espécie de uma taxa anual que cobrirá todo aquele ano a sua atividade em relação ao ISS. Primeira dica aqui importantíssima de economia tributária. Aliás, a segunda. Primeiro, planejamento. Segundo, ISS fixo. Terceira forma, possibilidade de equiparação hospitalar e redução de carga tributária no lucro presumido. Lembra que eu disse que no lucro presumido a presunção da atividade médica é 32%? Lembra que eu disse? Está aqui, ó, presunção 32%. Há uma possibilidade de você trazer essa equiparação hospitalar e reduzir essa presunção para 8% no imposto de renda e 12% na contribuição social. Imagine só, um imposto de renda calculado com base no 32%, se você fazer o trâmite correto, tudo dentro do embasamento legal, e para a presunção de 8%. É uma redução considerável também que nós temos aqui para apresentar para você. E uma quarta e última forma de redução de impostos para você, médico, fazer economia tributária, é o fechamento dos balancetes mensais para a distribuição de lucro para os sócios. Gente, hoje no Brasil, distribuição de lucro de empresa para os seus sócios são isentos de tributação. É importante falar aqui e diferenciar o que é prolabore, que é o rendimento assalariado dos sócios, e distribuição de lucros. A empresa que obtém lucro, fechando seu balancete mensal, balancete trimestral, pode fazer essa distribuição de lucro para os sócios. E nessa distribuição, tanto no imposto de renda da pessoa jurídica,
quanto no imposto de renda da pessoa física dos médicos, fazer essa prestação de conta e aí não pagar tributo. E aí você tem que cruzar essa informação. É importante fazer isso, para que também não tenha um lucro aí fictício. Tá certo, gente? Mais uma forma de reduzir carga tributária para você, médico. E aí, gente, eu vou estar aqui dando umas dicas bônus para vocês. É fundamental a gente trazer essas informações e que você tiver dificuldade, procure a gente que a gente vai esclarecer com mais detalhes fazendo uma reunião com você, certo? Primeiro, toda e qualquer atividade médica constituída através de uma pessoa jurídica precisa ter, primeira questão, a abertura do CNPJ e suas inscrições. Por exemplo, inscrição municipal, inscrição no CRM, tudo isso a gente trata, certo? Tudo isso você tem que estar legalmente habilitado nesse processo de abertura para você funcionar. Segunda dica bônus, emissão das certidões mensais para o recebimento dos valores junto ao seu tomador de serviço. É muito comum você vai, por exemplo, prestar serviço para o governo. E o governo, quando for lhe pagar, ele quer uma série de certidões para comprovar sua regularidade fiscal. E é importantíssimo que você esteja com isso regular. E aí a Contabilidade J Soluções sempre está mantendo isso regularmente e trazendo essa informação para você. Então, mais uma dica bônus. E a última dica bônus, gente, para médicos, eu tenho certeza que isso vai ajudar bastante, é o BPO financeiro, que é a terceirização do setor financeiro. É essa comodidade que nós estamos trazendo aqui na J Soluções. Todo qualquer médico, muitas vezes, está muito atrelado à sua operação, ao dia a dia, às suas consultas, enfim, a tudo aquilo que ele trabalha no dia a dia. E aí não tem tempo de organizar financeiramente. Então hoje nós temos softwares, tem uma equipe também para cuidar financeiramente da sua contabilidade. Não só a parte fiscal, a parte contábil, a parte de departamento pessoal, mas a parte financeira. Ou seja, cuidar do seu quanto a pagar, quanto a receber, emitir relatórios, fazer todo o trâmite de controle financeiro. Isso é uma mão na roda que eu tenho certeza que vai ajudar ainda mais se você tem dificuldade também para controlar a questão financeira. E lembra, a questão financeira é casada com a contabilidade. E é fundamental que você tenha uma contabilidade organizada para que você tenha sucesso na redução dos impostos e assim não perder dinheiro. Tá certo, gente? Se você gostou desse vídeo, não esqueça de comentar, de compartilhar, de sempre mandar perguntas e sugestões. Se quiser mais novidades, manda sugestões pra gente que a gente está aqui para lhe ajudar. Tá certo? Um abraço e a gente se vê.